Olá, nós vamos começar então com as aulas de desenho técnico pelos materiais. Então veja, essa aqui é a pranchetinha que nós sugerimos, né, para que vocês tivessem, porque ela vai funcionar para o desenho como uma régua paralela, né? Então, ó, ela está solta aqui, eu vou soltar o parafuso, mas você não precisa tirar, né? Você só solta, ó, para que a régua fique levemente aberta. Bom, esse é o papel A3, nós vamos encaixar a folhinha de papel A3 e, ó, segure a régua, puxa um pouco do papel, ela tem uma linha bem sutil aqui, ó, que dá para ver aqui com a luz, um pequeno degrau na régua onde você encaixa o papel perfeitamente. Então, segure e faça aqui, então, pressão, né, com o parafuso para que o papel fique presinho. Se você perceber que o papel fica solto, nós vamos lá para cima, você pega um pedacinho de fita crepe e coloca no papel, olha, dessa forma, ó. Ele tem que ser nessa diagonal aqui. Por quê? Quando você for tirar a fita crepe, você evita que o papel rasgue, porque em desenho técnico a gente não pode rasgar o papel, tá? Qualquer detalhezinho que você tenha pode comprometer o trabalho. Bom, vejam, eu tenho aqui dois esquadros. O primeiro esquadro de 45 graus. Olha, veja, para que serve a régua paralela? Porque o esquadro, ele vai se movimentar nessa direção ou nessa direção. Direita ou esquerda, o esquadro vai se movimentar. E ele vai formar uma linha perpendicular vertical à régua paralela, tá? Então, vejam, o que é possível fazer? É possível desenhar linhas, ó. Como eu sou destra, eu vou apoiar, ó, o esquadro e a régua, eu seguro os dois, estão vendo? É claro que ela já está presa, mas por hábito a gente faz isso. Então, eu vou desenhar aqui, ó, com a minha lapiseira 05, que desliza perfeitamente no esquadro. E eu consigo fazer uma linha perpendicular em 90 graus perfeita. Olha, então eu vou movimentando o esquadro e vou fazendo as linhas paralelas. Então, eu consigo desenhar essas linhas paralelas aqui no caso verticais. Eu posso usar o esquadro nessa direção ou pode ser invertido, veja, ó. Eu posso fazer linhas nessa direção, tá? Então, virar o meu esquadro para a direita ou virar o meu esquadro para a esquerda e produzir as linhas bem paralelas. Vejam, isso é extremamente importante. Bom, com o esquadro de 60 ou de 30, né, são essas pontinhas, então a ponta menor aqui é de 30, essa ponta maior é de 60 graus. Então, esse esquadro, ele também vai, ó, correr aqui na régua paralela e fazer linhas horizontais. De que forma? Então, ó, eu vou encaixar perfeitamente o esquadro de 45 numa linha que eu já havia feito. Agora, eu quero uma linha horizontal. Eu vou subir, ó, eu tô segurando os dois, ó. Seguro os dois e vou fazer uma linha horizontal. Veja, essa base horizontal é a mesma que essa horizontal. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar somente as distâncias. Então, vamos imaginar, ó, esse é o meu escalímetro. Eu vou usar aqui o meu escalímetro, né, com a pontinha de 100, ó. Ou uma régua normal, né? Nós temos aqui uma régua normal que pode ser utilizada também. Olha, essa é uma régua normal, a escala é a mesma
do escalímetro de 100, onde tá aparecendo aqui o número 100. Acho que tá um pouquinho fora de foco para vocês. Isso, agora chegou aqui, ó, no foco, tá vendo? A escala de 100. Então, eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. O mesmo que a régua normal, né? O 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Vamos imaginar, então, que eu queira uma linha paralela horizontal passando a 3 centímetros dessa primeira aqui. Então, eu vou colocar minha régua a partir, né, da linha que eu fiz, olha. Então, eu marco lá no 0, então, eu vou marcar um pontinho, que equivale ao 3 centímetros, ó. Um pequeno pontinho que eu fiz, vou colocar o meu esquadro próximo lá do pontinho, vejam, e eu quero uma régua, uma linha paralela, ó, que eu vou segurar exatamente a 3 centímetros dessa primeira. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho uma horizontal, olha, veja, paralela exatamente a 3 centímetros. Então, é por isso que a gente usa essa estrutura de régua paralela e usamos os esquadros para fazer linhas verticais a 90 graus e horizontais, né? Paralelas aqui. Então, eu uso sempre o esquadro para movimentar e ter as linhas paralelas. A régua normal vai ser usada para as unidades de medida e o escalímetro também. Então, ó, como eu expliquei, o escalímetro que tem aqui com o número 100 equivale às medidas da régua normal, tá? O escalímetro tem outras unidades de medida, por exemplo, ó, 125, 75, mas ainda não vou explicar, vamos usar aqui o de 100, tá? Que é o equivalente à nossa régua normal, repetindo, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, aqui o meu escalímetro vai até 30 centímetros. Uma outra coisa que pode ser feita, que pode ajudar vocês, caso vocês não tenham a pranchetinha, é justamente fixar, né, um papel de vocês numa mesa. Aí, lembrando, a gente faz a fixação do papel, né, com aqui fita crepe e sempre seguindo essa colocação na diagonal, tá? Então, você fixa ela numa mesa, tome cuidado para deixar ela bem alinhada. Eu tô tentando alinhar ela aqui, ó, com a minha câmera, para que vocês vejam direitinho, né? Então, eu tô fixando, ó, com fita crepe. Então, ó, fixei desse lado e desse lado aqui a câmera não atinge. O que que você pode fazer? Você pega uma régua normal e eu vou fixar ela aqui também tentando manter o máximo possível de regularidade e nivelamento para que vocês vejam, tá? É uma régua normal. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar pedacinhos de fita crepe, ó, eu vou colocar ela mais para cima para vocês verem. Então, mas é fixada na mesa, tá? É que vocês estão vendo ali parte do papel. Olha, eu pego pedaços de fita crepe e vou, ó, colocar na mesa ou numa base, né, que vocês tenham. Pode ser inclusive um MDF, ó. Tá bem retinho aqui, eu tô deixando. Ó, veja, coloquei várias fitas crepe. Coloquei um papel embaixo só para proteção, tá, gente? Para que vocês vejam isso. Então, ó, várias fitas. Então, o que que eu consigo com isso? Uma régua paralela, mas tem que ter bastante cuidado, que isso aqui não pode se movimentar, tem que ficar presinho.
tá bem? É uma forma de vocês fazerem, caso vocês não tenham a prancheta que eu comentei com vocês. Ainda não deu para fazer aquisição, mas é importante que com o tempo, ó, veja, o esquadro também vai correr normalmente por essa régua, então ela vai fazer a função de régua paralela e é o mínimo que você tem que ter para desenho, né? Então, ó, sempre seguro, eu sempre seguro com o polegar a régua normal e, ó, com o dedo indicador aqui, eu seguro o esquadro. Então, eu vou produzindo também linhas perpendiculares, ó, sempre segurando, perpendiculares e paralelas uma à outra, tá bem? Então, deu para fazer aqui as perpendiculares. Ou as minhas horizontais. Então, ó, lembrando que eu posso usar os esquadros dessa forma, né? E eu posso usar o esquadro, ó, fazendo linhas paralelas horizontais. Então, ó, eu tenho aqui uma paralela horizontal, eu vou subir o esquadro, segurá-lo, né, perfeitamente, como, ó, se eu fosse canhota, eu desenharia com a mão esquerda desse lado. Como eu sou destra, né, então vou fazer a linha desse lado aqui, ó, colocando o esquadro, ajustando ele perfeitamente, ó, eu subo, seguro os dois, é importante que você sempre segure, ó, ele tá apoiado aqui e ele segura, não pode movimentar, porque você não pode fazer muita força também, senão você cansa logo, ó. Você faz a linha paralela que você precisa, tá bem? Então, ó, perpendiculares, horizontais paralelas, tá? Então, perpendiculares paralelas. Isso será importante para você desenhar, por exemplo, a legenda e as margens da folha, que eu vou explicar já já. Vejam, a primeira coisa que temos que fazer com a folha são as margens. Olha, essa é uma margem superior, nós temos uma margem da lateral direita, uma margem inferior, ó, que está feita aqui também. Bom, eu fiz com os esquadros e usando as unidades de medida. Eu vou fazer aqui o lado esquerdo com vocês, para que vocês tenham a noção exata de como a gente ajusta essas unidades de medida. Então, primeiro, eu vou preparar o esquadro aqui junto da reguinha paralela. Vejam, as medidas superiores e inferiores e da lateral direita, veja, elas são todas de 0,7 centímetros, ou na nossa escala, né, de 100, que eu mostrei para vocês no escalímetro, né, que é igual a uma régua normal, então nós temos que contar 7 risquinhos aqui da nossa régua, né, então, ó, 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 risquinhos, que equivale a 7 milímetros, que são as bordas superiores, inferiores e lateral direita. A borda do lado esquerdo, ela tem 2,5 centímetros nessa escala aqui de 100. Tá? Deixa eu ajustar o foco para vocês, é porque não é muito fácil, mas vamos lá. Então, eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros e meio. Então, meio equivale a 5 risquinhos aqui da escala, tá? Então, eu tenho que contar 2 centímetros e 1, 2, 3, 4, 5 risquinhos, que dá aqui no meio. Então, 2 centímetros e meio. O que que eu vou fazer? Aqui na borda, ó, eu coloco na borda da folha, faço um pontinho com a lapiseira nos 2,5 centímetros.
Estão vendo, ó? Faço um pontinho. Esse pontinho ficou marcado, né? Eu vou mostrar para vocês, ó. Ele é bem leve, mas ele ficou marcado. Ele está bem aqui, ó. É um pequeno pontinho, ó. É um pequeno pontinho, é uma marcação muito leve, né? Nem dá para ver direito. Basta um pontinho, eu fiz uma única medida. Aí eu vou encostar o esquadro na régua paralela. Eu me aproximo aqui do pontinho e traço, né? Então, ó, eu vou traçar até o final com a mão firme e leve. Estão vendo? Então, ó, as margens da folha ficaram prontas. Eu vou tirar aqui para vocês verem, né? Como fica a margem da folha. Aí vocês vão me perguntar, por que, professora, a margem do lado esquerdo é maior do que a margem inferior, a margem superior e a margem da lateral direita? Então, todas elas são de 0,7, a única é a da esquerda de 2,5 cm. É porque depois a gente vai fazer aqui no canto inferior direito a legenda ou carimbo, e aí são as informações técnicas do desenho que estarão presentes. Eu já vou mostrar um desenho com o carimbo pronto, e isso tem a ver com dobrar a folha, furar a folha, para poder depois arquivar o desenho como e entregar para o cliente, né? A gente também faz essa informação de margens para o AutoCAD. Então, é importante que elas sejam assim, iguaizinhas. Nós vamos, inclusive, no AutoCAD construir, né, folhas margeadas, tá bem? Aqui vamos fazer o carimbo, né? Então, vejam, na base da nossa pranchetinha, da folha, aqui foi medido 17,8 centímetros e marcado um pontinho. Aqui nessa parte foi marcado 4 centímetros de altura. E eu vou começar traçando uma linha paralela horizontal nos 4 centímetros, para que vocês possam perceber aqui como vai ficar a nossa marcação do desenho. Então, deixa eu colocar um pouquinho mais assim para vocês enxergarem como eu vou fazer. Eu vou entortar um pouquinho aqui a pranchetinha, tá? Só para vocês entenderem. Então, ó, coloco aqui o esquadro. Deixa eu colocar o menor, né? Então, ó, um esquadro ficará apoiado no pontinho de 17 centímetros,8, que tá aqui o pontinho. O outro esquadro ficará apoiado no pontinho de 4. Então, eu vou traçar precisamente com uma linha média, de densidade média, tá? Ó, tem que segurar direito, senão não dá certo, tá bom? Então, ó, se sair um pouquinho, que foi o meu caso, que para mostrar para vocês, escorregou. Então, eu tenho que tirar aqui, não posso deixar, o desenho técnico é bem preciso, tá? E aqui, então, agora eu vou ajustar aqui para vocês verem. Então, ó, vou traçar os 4 centímetros também até a base dos 17,8. Então, o nosso carimbo estará, ó, nessa base da folha, na inferior. Essa é a área completa dele. Então, usei os esquadros para traçar a horizontal e a vertical, e já tinha feito as margens. Repetindo, ó, tá vendo aqui? Eu apaguei um pouquinho, não pode ficar assim, a gente tem que fazer linhas precisas. Então, eu vou refazer essa linha para vocês sempre terem as características bem certinhas do desenho. Que como
a minha câmera não atinge ali, então, ó, eu vou refazer a linha, segurei, refiz a linha para ela ficar bem marcadinha. Então, ó, é de densidade média, a gente até evita repassar assim a linha do desenho, porque o desenho técnico tem que ser bem preciso, tá? Então, ó, começamos aqui o carimbo. Agora, eu vou dividir esse carimbo conforme o esquema que foi passado para vocês, tá? O esquema que foi passado no desenho, né, de carimbo tem algumas divisões. Então, a gente observa o desenho que foi enviado e repete as informações de unidade de medida. Mas isso vai ser dividido de 1 em 1 centímetro. Logo mais eu mostro ele pronto. Bom, vejam, aqui nós temos então o carimbo pronto, foi desenhado em letra técnica, né? A parte escrita, aqui assunto, aqui logo mais nós temos o nome, né? Então, normalmente nós fazemos, olha, a divisão e algumas linhas auxiliares que estão aqui bem levinhas, se vocês quiserem utilizar, ó. Eu usei linhas auxiliares aqui bem levinhas, de mais ou menos 2 milímetros, para nos ajudar nessa parte escrita. Então, você deve colocar o seu nome em letra técnica, tá? Então, nós estamos estudando letra técnica, você deve colocar da forma que foi indicada no seu estudo. A letra técnica é sempre letra de forma, né? Então, nós vamos fazendo o preenchimento do carimbo com letras precisas. Desenhar, essa aqui é a folha número 1. Agora, eu vou mostrar por que a gente faz esse carimbo, tá? Porque tem a ver com a dobra da folha. Então, olha, essa linha que vocês têm do carimbo, ó, a linha exata do carimbo vai ser bem ajustada, olha, bem paralela, e ó, ela vai servir como marcação de dobra. Então, bem certinho. Ajusta, olha, organiza aqui, é a linha do carimbo, é a linha de dobra do seu desenho. Estão vendo? Depois, ó, você vai abrir e encostar o carimbo na outra margem. A sua folha vai ficar exatamente do tamanho A4 e pronta para ser arquivada aqui com as informações da avaliação que você tem que ter, ou, se for o caso de um projeto, o nome do cliente, tá? É para isso que serve o carimbo ou legenda, como qualquer professor de projeto pode informar para vocês, sempre com letra técnica. E aqui, ó, vai ser furado e colocado numa pasta todos os projetos, então cabe numa pasta normal. Você não fica carregando folhas grandes. Qualquer folha de qualquer tamanho tem que ficar assim, de tamanho A4.